Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso diálogo de hoje, onde nós vamos conversar a respeito de sorte ou azar na visão da doutrina espírita e se realmente existe sorte, se realmente existe azar. Primeiramente, quero cumprimentar a todos vocês e agradecer por estarem aqui assistindo a esse vídeo. Eu espero que você goste e que possa te ajudar de alguma maneira. E se você realmente gostar desse vídeo e acreditar que tem alguém que precisa ouvir o que está sendo dito aqui, eu vou te pedir então para compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, te inscreve, ativa aí a notificação. Toda vez que nós colocarmos aqui um vídeo novo, você vai receber a notificação que entrou um material novo aqui especialmente para você, tá? Toda quarta-feira nós postamos aqui reflexões e espiritismo. E no domingo nós temos um encontro marcado às 7 da noite, onde eu dialogo um pouquinho a respeito aí dos meus estudos, né, na doutrina espírita, porque eu sou uma mera aprendiz, estou em processo de aprendizado e caminhando aí para aprender realmente como é que a gente faz para conduzir a nossa jornada e o nosso caminho. Nesse instante, que a paz do Divino Mestre Jesus habite dentro de ti e possa ser levada essa paz para todos os membros da tua família, sendo derramado sobre todos nós as bênçãos do amor supremo do Deus Pai Universal. Que nesse momento em que nos encontramos passando por processos de aprendizado e de evolução de uma forma muito mais rápida, que nós possamos compreender a nossa real missão, modificar as nossas ações, encontrarmos com o nosso verdadeiro eu, nos automodificando e assim evoluindo. Sob a proteção do Divino Mestre Jesus, vamos dar início ao nosso diálogo neste exato momento, com a coordenação dos nossos mentores espirituais. Hoje nós vamos conversar a respeito de sorte ou azar. Será que realmente existe sorte? Será que realmente existe azar? Porque muitas vezes em nossa caminhada, em nossa jornada, quando nós temos a dificuldade de realizar algo, por exemplo, ou nós ouvimos os nossos amigos dizer assim, nossa, como aquela pessoa tem sorte, eu já tentei fazer o que ela fez e eu não consegui, no entanto ela tem muita sorte, porque de primeira ela foi lá e acertou. Ou outros dizem, ou até nós mesmos dizemos às vezes, nossa, eu dei azar, eu tentei, insisti, mas não foi para frente, não era para mim, eu sou uma pessoa azarenta, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte na vida profissional, eu não tenho sorte em ser empreendedor, eu não tenho sorte em vida familiar. Tudo de ruim só cai para cima de mim, tem coisa que só acontece comigo porque eu sou muito azarento, eu sou muito azarado, né? A gente às vezes pronuncia essas palavras e a gente não olha a contextualização do que realmente está acontecendo. Quantas coisas acontecem no nosso dia a dia, quantas coisas acontecem por nós mesmos escolhermos, quantas coisas nos acontecem por palavras que nós dizemos, por comportamentos que nós temos, e aí simplesmente dizemos que somos azarados. Será que aquela pessoa que conquistou o que você desejava conquistar e você não conseguiu, será que ela conseguiu porque ela planejou, ela construiu uma linha de raciocínio em cima daquilo ali, ela colocou um passo a passo para ir em direção ao resultado que ela estava buscando e ela persistiu? Será que ela no caminho, quando ela percebeu que estava errando, ela não deu uma parada, não deu uma olhada onde era que estava cometendo alguma falha e recomeçou novamente? Às vezes a gente fala isso, né? Nós não temos sorte porque eu tento, mas eu não consigo. Fulano foi lá e conseguiu, mas qual era o preparo dele? Como ele se preparou para conseguir? E de que forma foi que ele conseguiu? A questão da sorte e do azar, que a gente propriamente diz, leva até a pensar, se fosse sorte conquistar, né, ter grandes conquistas, se fosse sorte você conseguir montar um negócio, ter grande resultado, se é sorte você ser feliz, ser considerado feliz no seu casamento, na sua família, no seio familiar, se é sorte passar no vestibular, passar no concurso público, se é sorte... não vou nem entrar no mérito aqui do jogo do azar, né? Mas se é sorte você realizar aquilo que você deseja, é sorte, por exemplo, você saiu na rua, caiu e não quebrou nada, e tem gente que considera sorte, outros já considera que é azar, poxa, que azar, levei uma queda, outros, poxa, que sorte, não quebrei nada. Então, se a gente for analisar desse ponto de vista, sorte depende muito da forma como você enxerga. E será que não seria
de certa maneira, pela lei universal, pelo mundo que nos rege, pelo mundo que nos governa, será que não seria injusto algumas pessoas nascerem com sorte e outras com azar? Será que não seria injusto alguns nascerem para tudo que faz dar certo e outros tudo que faz dar errado? Será que não seria uma lei muito injusta? Então, quando nós vamos pesquisar a respeito de sorte, a respeito de azar, a primeira questão que nós temos que nos responder: realmente existe sorte ou azar? Será que isso realmente existe ou é algo que nós criamos para justificar as nossas próprias falhas, para justificar, digamos assim, as nossas próprias perdas e os nossos próprios caminhos que escolhemos, não queremos assumir a responsabilidade das escolhas e aí dizer, eu não dei sorte não, eu fui fazer isso, não dei sorte com isso não dei sorte com aquilo, não dei sorte, né? A gente fala muito isso, às vezes a gente se pega dizendo essas coisas, mas será que realmente existe sorte e azar? Vamos refletir um pouco a respeito disso, olhando a tua vida nesse momento, a tua família, o que você está vivendo. Imagina, nós estamos agora em um período onde todo o planeta está no mesmo barco, nós sempre estivemos na verdade, mas em termos de pandemia está todo mundo no mesmo barco. E aí de repente você para e se pergunta, nossa, planeta Terra, a humanidade inteira deu azar, fulano pegou coronavírus, deu azar. Não é assim? Então a gente tem que olhar dentro desse contexto. Será que realmente isso existe? Será que está certo dizer uma coisa dessa? Sorte ou azar? Existe ou não? Sorte é a força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida, ou seja, destino, fado, de acordo com Aurélio. Então, se nós começarmos a refletir, é a força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida. Olha só, força do invencível. E quando se fala em rumo, quem dá o rumo das suas ações? Quem dá o rumo das suas escolhas? Quem dá o rumo da sua vida? É você que decide onde você vai. É você que decide o caminho que você vai seguir. É você que faz as suas próprias escolhas. E aí a gente foi lá no Aurélio mais uma vez para dar uma olhadinha o que é que significa a palavra azar, né? Azar, eventualmente casualidade, adversidade, desgraça, infortúnio, contrariedade, contratempo, revés, caiporismo, entre outros. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha nesse momento, o que o Aurélio nos diz a respeito da palavra azar, eventualidade, casualidade, adversidade, desgraça, infortúnio, contrariedade, o que são esses reveses da vida? Se não vivenciarmos as nossas expiações, se não o nosso processo de aprendizado, se não é justamente o que faz parte da nossa evolução. Então, realmente existe sorte e azar? A mesma forma é a sorte, que é a força invencível do rumo que se dá às coisas. Não faz parte do nosso ser, não faz parte da nossa história essa construção? Então, se nós pararmos um pouco para analisar sorte e azar, é o caminho que eu escolho seguir. É minha responsabilidade, então ela não existe. É justamente aquilo que nós estamos galgando e que nós estamos construindo. Agora vamos nos ater mais pela visão espírita, né? Como o espiritismo vê isso? Sorte e azar são simplesmente consequências de escolhas, fatalidades que nos acontecem, mas que muitas vezes as fatalidades que nos acontecem já estão em nossa programação. Aquilo que nós dizemos que não temos sorte é justamente a escolha que nós fazemos e o processo que nós estamos construindo, rodando em círculo, batendo sempre na mesma tecla e cometendo os mesmos erros. Vivendo em provas e expiações, nós estamos sempre sendo provados. Nós estamos sempre à mercê de algo que nos desafia. E a expiação é justamente aquilo que muita gente diz que é um fracasso, aquilo que muita gente diz que é uma dor, aquilo que muita gente diz que é uma desgraça, mas que nós vamos passar por isso para que possamos aprender, para que possamos entender. Como diz Joana de Ângeles, não é o imediatismo, não é o que está acontecendo no momento, não é a dor em si, mas
o que vem depois, que lição ela nos traz. Nós precisamos começar a enxergar as coisas com outro olhar e de um outro ângulo. E quando nós fazemos isso, nós compreendemos que sorte e azar não existe, que é tudo feito para a nossa evolução. Então essas palavras que nós damos a quando é uma coisa maravilhosa que nos acontece, é sorte, é preparo. Quanto tempo você trabalha para realizar um trabalho excelente, né? Na verdade, quanto tempo você leva para realizar um trabalho excelente? Quanto você se prepara para realizar as suas tarefas? Você vai fazer um pudim, né? Você lê a receita, você vai lá, você estuda como é que faz e você coloca todo o seu amor naquela hora que você vai fazer aquele alimento. Você tem todos os cuidados de seguir um passo a passo. Primeira vez, se você acertar, você vai dizer, nossa, que sorte. Será que foi realmente sorte ou você estava tão concentrado que você não errou? E às vezes a gente faz 1, 2, 3 vezes e consegue fazer um excelente pudim. E tem outros que na primeira vez desanda tudo e já desiste e diz, eu não levo jeito para a cozinha. É sorte ou azar? É preparação. É você simplesmente construir a sua própria jornada e você ir se preparando aos pouquinhos para dar cada passo adiante, para caminhar em frente. A gente não pode querer fazer algo sem nunca ter feito, sem pelo menos buscar um pouco de conhecimento. Ou você traz o seu conhecimento já de vidas passadas, né, de que você vivenciou na história lá atrás e está arquivado no seu subconsciente, mas muita coisa você ainda precisa desenvolver nesse plano atual, nessa existência atual. Então é importante a gente olhar com os olhos do Espírito as situações. Olhar essa história com um olhar diferenciado. Em Mateus capítulo 7, versículo 18, diz-nos Jesus, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Então se você não se prepara para realizar determinada coisa, se você não tem todo aquele processo de planejamento, se você simplesmente não estuda, por exemplo, você quer passar no concurso público e você não estuda, como é que você vai passar no concurso público? Se você não tem nenhum tipo de conhecimento. Aí tem, mas fulano nunca estudou, chegou lá, foi dó, ré, mi, fá, sol, lá e passou no concurso público. Ele nunca estudou e todo o conhecimento que ele teve, toda a bagagem que ele tem anterior, que ele veio, né, passou pelo prezinho, pelo primário, enfim, e foi passando pelo ensino médio, pelo ensino, foi passando por tudo. Ele pode ter uma mente muito boa, ter uma memória fabulosa e simplesmente está lá dentro da cabeça dele, ele foi lá e fez o concurso e passou. Alguns casos, lógico, a gente tem pessoas autodidatas, nós temos pessoas que são extremamente inteligentes, que trazem consigo de vidas anteriores. Então não é sorte, é preparação. Você precisa se preparar. Como a árvore boa pode dar fruto ruim? Se a semente é boa, a árvore boa e frondosa, os frutos bons e frondosos. Mas tem que começar na raiz, tem que começar dentro de você, tem que começar a buscar e a crescer. Como nós podemos evoluir? De que maneira que nós podemos aprender? Né? Vivendo, nos preparando, aceitando as situações, olhando para elas e vendo o que ela está nos ensinando e está nos trazendo de mais fabuloso e de mais fantástico. É isso que nós precisamos entender e começar a viver. No Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec questiona: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Veja só, por trabalho. Se você quer fazer uma palestra, por exemplo, você tem que se preparar durante um tempo. Isso dá trabalho? Dá trabalho. E depois vem o resultado. Se você quer realizar, por exemplo, um trabalho de fazer um móvel novo, você é design de móveis, você vai lá, fez o desenho, você vai pensar como vai ser construído esse móvel, você mesmo quer construir com as suas próprias mãos. Você vai ter trabalho? Vai ter trabalho. Você vai chegar no resultado que você deseja? Vai. Quando você chegar no resultado final, você vai se sentir bem? Sim, você vai se sentir bem. Quando nós nos preparamos para realizar os nossos trabalhos, as nossas tarefas, quando nós nos preparamos bem e realizamos com maestria, né, e fazemos bem as nossas tarefas, isso é sorte ou azar? Então, a doutrina ela nos traz isso, essa questão de sorte e de azar. Esquece, você precisa se preparar para fazer as coisas. Voltando à questão 675 do Livro dos Espíritos, respondendo aí a pergunta que Kardec fez, os Espíritos nos respondem, né? Então, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E ele responde, não, o Espírito trabalha,
assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Vejam, o espírito trabalha assim como todo o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E toda ocupação útil nos faz evoluir, tanto espiritualmente, como fisicamente, como materialmente, e nos ajuda, né? Nos ajuda a sair da inércia, nos ajuda a chegar aos resultados que desejamos, nos ajuda a construir aquilo que nós buscamos. E ainda assim nós reclamamos: eu não quero aprender isso não, dá tanto trabalho estudar, eu não quero fazer isso não, dá tanto trabalho fazer isso. Olha, se for muito complicado, porque tudo que é complicado, que nós consideramos complicado, dá trabalho, mas o trabalho, ele nos auxilia dentro do nosso processo evolutivo. E aí o espírito, né, Miramês comenta nessa questão. E eu separei uma frase bem interessante, que ele diz: cuidemos das ocupações materiais, porém não nos esqueçamos dos serviços que Deus, pela voz de Jesus, nos pede para fazer por amor. Quais são esses serviços, né, que ele nos pede para fazermos com amor? Que serviços são esses? Acima de tudo, caridade. Acima de tudo, indulgência, compreensão e, para tudo isso, lógico, muita empatia para saber se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo e começar a realizar essas tarefas que são essenciais também para ajudar os nossos irmãos também a evoluir. Então, há uma conjunção em cima de tudo isso. Quando nós estamos bem espiritualmente, a nossa vida encarnada, ela flui muito bem, ela caminha muito bem. Mas é necessário ter um equilíbrio, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos ter equilíbrio entre corpo e mente. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso corpo, para que assim possamos seguir o nosso processo de evolução de uma forma branda, de uma forma leve e não constituindo um fardo que estamos carregando. E isso a doutrina espírita ela nos traz de uma forma muito bonita, de uma forma muito plena, porque nós começamos a entender que tudo aquilo que nos dá trabalho para realizar, quando chegamos na realização, nós temos benefício. E o benefício não é apenas para mim. O benefício também é para todos que estão à minha volta e, claro, para toda a sociedade. E, consequentemente, isso soma na evolução do planeta. É para isso que a lei do trabalho existe. Imagina, a gente está aqui, tudo nos é dado de mão beijada, a gente estava aí super largado só na redinha, esperando ganhar tudo contente, né? Vinha água, vinha comida, cai tudo do céu lá, como era para Elias, por exemplo, que diz lá na Bíblia, caía tudo do céu lá, e aí você tinha tudo na sua mão, você não fazia nada. O que nós nos transformaríamos e o que nós seríamos? E o trabalho não, o trabalho ele faz com que a gente se esforce, ele faz com que a gente construa a nossa jornada, ele faz com que desenvolva as nossas habilidades, ele faz com que a gente tenha vontade de construir coisas que vão ajudar a nossa comunidade, e isso é o que muita gente considera sorte, quando você se dedica. Então, quando você se dedica a fazer, quando você se dedica a aprender, quando você se dedica a transformar a sua vida, você está transformando também a vida dos outros. Mas essa dedicação não deve ser apenas material, é isso que os espíritos nos chamam a atenção. Essa dedicação, ela deve ser também espiritual, ela deve ser através das nossas atitudes, porque o verdadeiro cristão é aquele que busca se automodificar, se modificar na forma de comportamento, do que fala, da maneira como trata as outras pessoas, da fé que habita dentro de você mesmo, que você fortalece para caminhar e seguir em direção do seu caminho. E isso é muito importante. E o trabalho nos ajuda em cima disso. Todo mundo que chega ao topo do resultado que deseja, que chega aonde quer, essa pessoa trabalhou muito, porque ela teve que se preparar bastante. E será que a preparação, que o estudo também não é um trabalho? Se você agora está tendo que aprender, por exemplo, nós estamos aí na era cibernética, você está aprendendo a lidar com a inteligência artificial, mas você acha difícil? Não quero aprender isso porque é muito complicado, dá muito trabalho. Esse trabalho é justamente o que faz com que você evolua. Imagina, você ocupa a sua mente, automaticamente você evita, né, que se aproxime de você com mais facilidade, por exemplo, doenças degenerativas cerebrais. Então a gente precisa sempre estar na ativa, precisa sempre estar trabalhando e precisa sempre estar evoluindo. Mas lembrando, temos que nos preocupar também com todo o nosso trabalho em direção espiritual, de
que forma espiritualmente eu trabalho, de que forma, como cristã, eu estou fazendo o meu trabalho espiritual, eu estou auxiliando ao próximo, eu estou caminhando em direção ao próximo, como Cristo nos ensina, como a doutrina espírita nos apresenta. Como é que eu estou fazendo isso daí? No Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, onde Jesus cita, diz que o homem, quando seu filho pede alguma coisa, ele pede um pão, ele não vai lhe dar pedras. E aí ele cita que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, ele está vendo, e só não vai ser dado aquilo que for realmente necessário para nosso processo de evolução. E aí tem os comentários que nos é trazido, que do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Quantas vezes, através do nosso trabalho, nós nos desenvolvemos mais? Porque nós vamos aprender novas formas de realizar, nós vamos evoluindo na forma de fazer, e isso também nos ajuda a evoluir na forma de como nos sentimos, de como nos deparamos com as nossas emoções, de como nos encontramos. Então, há essa necessidade realmente de estarmos conectados, de estarmos trabalhando, para que assim possamos realizar coisas, para que assim possamos encontrar as coisas de uma forma a serem transformadas por nós mesmos, sendo que essa transformação já inicia dentro da gente. Quando se diz ajuda-te, ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará, não é simplesmente de ficarmos sentados e desejando que as coisas aconteçam e dizendo fulano tem sorte, não faz nada e aconteceu. Quando você vai olhar a história da pessoa, a pessoa trabalhou muito, a pessoa estudou muito, uma professora para se formar, uma professora para chegar numa sala de aula e dar aula para os seus alunos, quanto tempo de estudo, de preparo, quanto tempo de dedicação não tem ali, para poder ela chegar a realizar aquela aula. Se você vai construir uma casa, por exemplo, você precisa se preparar, você não vai chegar lá e dizer eu sei fazer e começar a sentar o tijolo, você tem uma preparação para isso. Um arquiteto, ele não consegue fazer uma planta de um prédio sem antes ele entender, ele estudar os números, a matemática propriamente dita, e ele fizer um estudo a respeito. Muitas vezes eles vão lá e estudam o terreno, eles observam como é feito o terreno para poder saber onde vai colocar a coluna adequada, se alaga, se não alaga, enfim. Então tudo isso é um processo e tudo isso realmente dá trabalho. E aí quando você realiza a sua missão, quando você realiza o seu trabalho com fé, com afinco, com determinação, você chega ao resultado que você quer, você constrói o que você se prometeu que iria construir, você vai chegar aonde você deseja chegar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. O Senhor nos ajuda, sim, Ele permite que a gente aprenda, Ele permita que a gente siga adiante. Todos nós estamos dentro do mesmo patamar, todos nós. O sol todos os dias nasce para mim, nasce para você. O sol todos os dias se põe para mim, se põe para você. Quando nós estamos aqui encarnados, todos nós temos a mesma oportunidade e estamos todos em processo de aprendizado. Então, há essa necessidade de realmente construirmos o caminho para realizar as coisas. E isso sim, é através do trabalho, é através das nossas realizações, do nosso próprio aprendizado. E não de desistir e achar que fulano tem sorte que eu não tenho. Eu só nasci para fazer isso. Até o momento que você decidir mudar, que você pegar aquela sementinha da fé que está dentro de você e transformar a sua própria vida. Se você diz, mas eu não tenho sorte, minha família é um problema. Eu não tenho sorte, eu já casei 8 vezes e nenhum casamento dá certo, desisti do casamento. Aí você tem que se perguntar, é a você mesmo, como é que você se comporta em uma relação, o que é que você espera do próximo, o que é que você vê na outra pessoa que você não consegue se conectar lindamente com ela. Será que o problema está com os outros, né? Ou será que é você que está precisando mudar alguma coisa em você mesmo? Comece mais a se olhar, mas me olhar, nossa, isso vai me dar um trabalhão? Sim, vai, mas você vai chegar ao resultado que você quer. Então, se nós queremos ter sorte nas relações, nós precisamos olhar como nos comportamos, nós precisamos
precisamos entender como estamos tratando também o outro. E muitas vezes isso é um reflexo de crenças que carregamos dentro de nós mesmos e da forma que nós colocamos na nossa própria mente aquilo que nós estamos pensando. Ah, mas foi o meu obsessor. O obsessor só vai chegar até você se você abrir a porta para ele. Muita coisa que nos acontece vem pela autossugestão que nós é que colocamos em nossa própria cabeça. E aí depois os irmãos lá desencarnados, né, que estão perdidos um pouco na erraticidade, que merecem muita oração, muito respeito, que são carentes de muito amor, eles vão se aproximar da gente, vão entrar na nossa sintonia, na nossa frequência, e aí vão começar a alimentar cada vez mais essas autossugestões que nós iniciamos. Então, se você quer ter essa sorte que tanto se fala por aí, você precisa começar a fazer um trabalho adequado, e esse trabalho ele tem que começar em você mesmo. Os espíritos encarnados ou desencarnados só exploram nossas fraquezas ou falhas morais. Geralmente, eventos negativos acontecem, porque nem sempre observamos as leis divinas. Quantas vezes nós passamos por cima das leis divinas? Quantas vezes nós atropelamos o próximo? Quantas vezes nós atropelamos os ensinamentos de Cristo? Durante o nosso dia, eu não estou nem falando dentro do nosso processo de caminhar e dentro do nosso processo de jornada. Quando a doutrina espírita nos leva à reflexão a respeito de quem realmente somos e daquilo que nós estamos conectados através do nosso pensamento, as nossas falhas morais, a forma como eu lido com o próximo e principalmente se eu sou uma pessoa disposta à caridade, que é a grande essência da nossa vida, porque afinal de contas, né, nós conhecemos esse lema que fora da caridade não há salvação, e nós não buscamos ser caridoso com o outro para ouvir sem julgar, nós não buscamos ser caridoso com o outro para estender a mão sem cobrar nada em troca, nós não buscamos ser caridoso com o outro amando sem esperar que ele me ame e compreendendo sem esperar que ele me compreenda. Então, os espíritos realmente, nós espíritos encarnados ou nós espíritos que estamos desencarnados, sabemos muito bem explorar as fraquezas e as falhas uns dos outros. Quantas vezes você, agora, se você parar um pouquinho e for analisar, quantas vezes você se aproxima do próximo, se aproxima de alguém que até você gosta, que convive com você, e aí você tá numa discussão, de repente, pá, você toca no ponto fraco daquela pessoa. Quantas vezes nós não fazemos isso? E os nossos irmãos desencarnados também fazem isso. Então vamos ter um pouquinho de cuidado com as nossas autossugestões e vamos analisar. Muitas vezes, aquele azar que você diz, né, que é aquela desgraça, aquela coisa ruim que você considera que aconteceu para você, que aconteceu justamente para nós pararmos um pouco e dar uma olhada, poxa, aconteceu isso comigo, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz? Então, qual foi a escolha que eu fiz para chegar a ter essa dor nesse exato momento? Então, será que eu não estou passando por cima das leis de Deus? Será que eu não estou atropelando aí a jornada, a caminhada, aquilo que eu tinha que vivenciar, aquilo que estava preparado para mim mesmo? A gente tem que refletir sobre isso. E aí muita gente acredita, sabe em quê? Em patuar. O que é patuar? Amuletos, né? As pessoas, tudo bem, a sua crença, muita gente precisa ter algo que possa pegar, que possa tocar, porque ainda somos muito materialistas, a gente ainda tem dificuldade de fortalecer a nossa fé no invisível, essa que é a verdade, porque a fé, quando você fortalece, você começa a fortalecer na sua própria energia, dentro de você mesmo, lembrando que ajuda-te que o céu te ajudará. Jesus, quando cura as pessoas, quando ele curava, que ele estava aqui entre nós, que ele curava as pessoas, Senhor, muito obrigado, não, tua fé te curou, e é isso que nós temos que fortalecer dentro de cada um de nós. E aí o que é que muitas pessoas fazem? Começam a acreditar em amuletos, e há necessidade, realmente tem pessoas que têm necessidade, e tudo bem, é o seu momento, é o seu processo de evolução, dentro da própria doutrina espírita, nós espíritas, né, nós que estudamos a doutrina espírita, pelo menos eu entendo, eu como estudante da doutrina espírita, um dia, se Deus quiser, eu vou poder dizer que eu sou espírita de verdade, eu ainda estou me transformando em um espírita há mais de 8 anos, eu ainda estou no processo de aprendizado, de viver realmente a doutrina espírita, essa aqui é a verdade, mas eu não acredito
em amuletos de sorte. Há quem acredite porque é o processo da pessoa. Ela está passando por aquilo ali porque ela necessita naquele momento. E tudo bem, cada um no seu momento. Todos nós vamos chegar futuramente em um único momento que vamos estar em total sintonia. Mas tem gente que acredita nisso, tem gente que necessita e tudo bem. Até mesmo no nosso meio espírita, quantos irmãos que se consideram espíritas, que frequentam casas espíritas, que fazem parte dos estudos, que dirigem estudos e tudo mais, tem aquele amuleto que guarda, tem aquela coisa que diz que é de sorte, que é de proteção, e tá tudo bem, cada um dentro do seu padrão. Isso por quê? Porque muitos de nós que chegamos na doutrina espírita viemos de outras religiões, né? Viemos de conhecimentos de outras doutrinas e tá tudo bem, cada um no seu devido tempo. Mas a doutrina espírita nos diz que sorte é fruto de trabalho. Sorte é fruto da sua determinação em construir o seu caminho. Portanto, sorte e azar, para mim, isso não existe. E sim, o que existe é trabalho, é dedicação, é estudo, é fortalecimento das nossas energias, é saber como nos autossugestionar. Do mesmo jeito que você utiliza a sua mente para a autossugestão de que você não vai conseguir, você pode trabalhar a sua mente lhe dando autossugestão de que sim, de que você consegue, que sim, que você vai conseguir se livrar daquela tentação, que é uma provação, né? Eu sou alcoólatra, quero me livrar do vício. Começa a trabalhar a autossugestão positiva em você para que você se livre desses vícios. Comece eu fumo, quero parar de fumar. Comece a trabalhar a autossugestão na sua mente. Por exemplo, ao invés de dizer eu não consigo parar de fumar, se a gente for trabalhar a autossugestão, o que é que a gente faz? A gente chega lá e diz assim, eu sou uma pessoa muito forte, eu domino as minhas emoções de forma positiva, eu controlo todos os meus desejos e só por hoje eu não vou fumar. E aí você começa todo esse processo. Quem tem compulsão por comida, por exemplo, só agora eu vou comer o suficiente. Aí daqui a pouco, só agora eu vou... pessoas que gostam de chocolate, só por esse momento, só hoje eu não vou comer chocolate. E aí você começa através da autossugestão, se fortalecendo a sua mente. É muito fácil a gente colocar responsabilidade no obsessor, a gente colocar responsabilidade na sociedade, a gente colocar responsabilidade na nossa família, mas temos que olhar qual tipo de autossugestão que você está mandando para você e que tipo de trabalho é que você está fugindo. Você realmente está fazendo? Você está respeitando todas as leis direitinho? Então, a gente vivencia aquilo que nós mesmos plantamos, né? Como disse Jesus, se a árvore não é boa, como é que vai dar bom fruto? Então, a gente precisa trabalhar bem a nossa sementinha, trabalhar bem a nossa raiz, que é para a gente dar bons frutos. Somos herdeiros de nossas próprias ações e tendências, isso é fato. Não tem como fugir dessa afirmativa. Somos herdeiros, sim, das nossas ações e principalmente das tendências, que são as nossas más inclinações, aqueles que nós ainda estamos carregando dentro do nosso próprio caráter, que vem aquela construção de valores, né, que nós temos no nosso dia a dia, que nós temos na nossa vida. Cada um de nós estamos em processos evolutivos diferentes, estamos tendo as mesmas oportunidades, mas em processos evolutivos diferentes, porque cada um de nós é um espírito de uma determinada idade, passou por determinadas histórias, determinadas vivências, e isso constrói muito quem somos. E agora, nessa atual existência, nessa nossa atual reencarnação, todas as escolhas que nós fazemos vão nos levar para algum caminho. Então a gente só pode colher aquele fruto que eu plantei. No livro dos Médiuns, no capítulo 25, ele nos diz, a virtude dos talismãs, de qualquer natureza que seja, não existe senão na imaginação das pessoas crédulas. E mais uma vez eu digo, não tem problema, mas não há necessidade de ter um talismã, não há necessidade de a gente ter algum objeto, alguma coisa que diga isso aqui me protege. A nossa proteção começa aqui, através da sua autossugestão, através daquilo que você está colocando dentro da sua mente. Afinal de contas, nós já sabemos que pensamento cria, né? A autossugestão, ela é muito importante. Então, sempre que você se pegar pensando em algo negativo, em se depreciando, em se diminuindo,
troca isso, muda essa autossugestão, começa a trabalhar muito bem isso com você. Você não vai precisar de forma nenhuma de ter nenhum talismã. Você não precisa disso. Você precisa, o único talismã que você necessita, você já tem dentro de você, que é justamente a semente de Cristo. É a luz que está prestes, ela está brilhando, mas está pouquinho, então deixa essa luz sair, deixa essa luz brilhar. Afinal de contas, como nos diz Jesus, nós somos deuses no sentido de sermos filhos de Deus, de termos dentro de nós o poder de mudar a nossa história, de mudar o nosso caminho. Existe o livre-arbítrio, está nas nossas mãos essa construção, e isso é que é importante, né? André de Paiva, no seu blog, ele diz o seguinte: o que chamamos hoje de sorte é o resultado do esforço de ontem, assim como os esforços do presente representarão a sorte do amanhã. Do mesmo modo, o azar do presente é a consequência da imprevidência ou dos erros do pretérito, e os desacertos do momento se refletirão no azar do futuro. Ou seja, tudo é consequência daquilo que nós fazemos. Tudo é consequência da construção das nossas próprias ações. Então, ele já resumiu tudo aí nesse único parágrafo com relação à sorte e o azar. São tudo aquilo que eu mesmo estou fazendo, é justamente o resultado de tudo aquilo que eu fiz. Se é sorte, foi muito esforço. Aí as pessoas dizem assim: fulano tem muita sorte. Ninguém vê o caminhar, ninguém vê quantos anos essa pessoa lutou para chegar aonde chegou. Cicrano é uma pessoa de azar, mas é uma pessoa que faz as escolhas erradas, que não tem as atitudes corretas, que não labuta para a sua própria construção, para a sua evolução ser uma coisa mais branda, que sempre está buscando muitas vezes se auto-prejudicar. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade tão grande de se auto-prejudicar, né? São pessoas que a gente costuma chamar de autossabotagem. Elas têm medo do bem-estar, elas têm medo do merecimento das coisas boas, elas têm medo da felicidade e acabam se auto-sabotando, e aí depois dizem que foi azar, né? No Livro dos Espíritos, na questão 865, como se explica que a boa sorte favoreça algumas pessoas em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade, nem a inteligência? No jogo, por exemplo, né? E aí vem aquela história dos jogos de azar. E aí Kardec pergunta e os irmãos respondem. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prazer. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que, como homem, ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Nada acontece por acaso e nada está solto aqui no universo sem haver consequência. Então há uma provação. A gente sabe, quem estuda a doutrina espírita entende o que eu vou falar agora, que nós estamos num processo de muito aprendizado e que há provas que vêm, assim como a riqueza, ela é uma prova, a beleza, ela é uma prova, o conforto é uma prova. Por quê? Porque nós precisamos aprender a desfrutar dessas coisas de maneira positiva, sem esquecer de auxiliar ao outro, sem esquecer de auxiliar aquelas pessoas que são menos favorecidas, por exemplo. Daí é onde entra a máxima da caridade, daí é onde a gente começa a compreender a importância de sermos caridosos de verdade. E eu não estou falando aqui apenas de assistencialismo, de comprar cesta básica, de fazer doação. Eu estou falando de caridade real, de caridade verdadeira, que é fundamental e que é importante. E tem um comentário nessa questão 865 do Livro dos Espíritos, comentado também pelo Espírito de Miramês, né? Ao descer para a carne, o espírito se submete a variados testes ou provações no mundo, mas, dependendo de sua maturidade, do seu interesse pelo bem comum, essas escamas de provações vão caindo como por encanto, pela força do amor e tornando livre
dos seus padecimentos. Então, esse processo, né, de provação, como o Espírito mesmo está dizendo aqui, esse processo de provação que a gente está passando, depende muito da maturidade do nosso próprio espírito e da nossa maturidade com relação aos nossos valores morais, aqueles valores que muita gente deixa lá adormecidinho, mas que é importante para o crescimento. E aí nós vamos passando por isso. Então, os espíritos às vezes chegam lá, escolhe, né? Quando a gente estava estudando essa questão do livro dos espíritos, em um grupo que a gente estuda, é justamente isso. As pessoas chegam lá, aí o espírito vai lá e diz assim: opa, fulano quer tanto ganhar, peraí, eu vou dar para ver o que é que vai acontecer. Pá, vai lá, aí um espírito chega lá, pode ajudar, enfim, isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas não esqueça que é provação. Você está passando por isso, essa questão de jogo de azar aí, como muita gente chama, né, que chama-se de jogo de azar ou jogo de sorte, não sei ao certo, porque eu não sou muito dessas coisas de jogo, então eu não entendo muito bem, mas as pessoas que passam por esse processo de ganhar na loteria, de jogo de bicho, o que é que tem mais, gente? Tem um monte de jogo aí, um monte de coisa que apostas, né? De apostas para ganhar dinheiro, vou falar assim, de apostas para ganhar dinheiro. Então, há um porquê quando as pessoas ganham. Há uma aprovação, há uma jornada que deve ser seguida por esse irmão aí nesse momento. Ele está sendo realmente colocado à prova. E como eu disse, a riqueza também é uma aprovação. É a forma como você lida com o dinheiro, porque o dinheiro não pertence a nenhum de nós, ele pertence ao planeta, nos é emprestado, toda a riqueza é emprestada pelo Pai para que nós possamos administrar e administrá-la da melhor forma possível, em benefício de todos, não apenas em benefício de um, né? Quantos empregos você gera, quantas famílias você ajuda, quantas pessoas você consegue ajudar com a sua empresa, por exemplo, numa geração de emprego, né? Porque a gente sabe que quem é empresário gera emprego, emprega as pessoas e ajuda, mas como é que você está fazendo isso? Tudo isso faz parte de nossas missões, cada um vem com a sua missão, cada um vem com o seu propósito. Joana de Ângeles, para encerrar aqui então o nosso diálogo de hoje, ela nos diz o seguinte: no dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de filtrares a vida com lentes mais claras, que assim, encerrando o nosso diálogo, nós possamos compreender que o trabalho nos ajuda a construir o nosso sucesso, que muita gente chama de sorte, mas também as falhas, as escolhas erradas, né? Aquilo que nós estamos fazendo, desrespeitando, por exemplo, as leis imutáveis do Pai, também pode nos trazer muita dor. E aí muita gente vai chamar isso de azar. Mas que nós possamos, seguindo o conselho da veneranda Joana de Ângeles, abrir sempre os nossos olhos, de uma forma bela, de uma forma plena, para que possamos enxergar com o olhar do Espírito e com muita claridade tudo que está à nossa volta e tudo que nos é dado diariamente de presente e que nós não conseguimos ver. Irmãos, gratidão a todos vocês e que eu, assim como vocês, possamos ser gratos pelo sol que nos ilumina, pelo ar que nós respiramos, pelo beijo da noite que adentra dentro da nossa casa e fortalece as nossas noites para que possamos dormir tranquilamente, que possamos ser gratos pela saúde que temos, pela família que nos rodeia, pelos amigos que nos amam, que possamos ser gratos até pelos inimigos que nos ensinam, que cada um de nós possa agradecer diariamente, mas agradecer com força e com vontade ao Deus Pai Todo-Poderoso, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos presenteia, o alimento que vai à nossa mesa, a nossa geladeira cheia, o teto que nos acoberta, o cobertor que nos aquece, que possamos ser gratos por tudo que temos e pela pessoa que estamos nos transformando, porque Deus é bom, é generoso e amoroso com cada um de nós que somos seus filhos e nos dá sempre a oportunidade de crescermos, de evoluirmos e através do nosso próprio mérito nos transformarmos em pessoa melhor, caminhando em direção a Ele. A sua generosidade é tão grande, o seu amor é tão pleno que Jesus pisou o solo do planeta Terra para nos dar uma grande cartilha que é o Evangelho e nos auxiliar na caminhada. E não pouco nos trouxe as revelações dos Espíritos para que assim possamos seguir adiante na nossa luta, na nossa caminhada, sendo amparados por nossos mentores, sendo amparados por aqueles que nos amam e estão na espiritualidade, nos auxiliando na nossa luta, nos auxiliando na nossa caminhada. A generosidade do amor de Deus para com todos nós é imensa. Ele não quer que a
a gente sofra. Por isso que Ele sempre enxuga as nossas lágrimas. Que possamos ter paz e enxergar, como diz Joana de Ângeles, com lentes mais claras, todos os benefícios que estamos recebendo da espiritualidade divina. Paz e luz para todos vocês. Gratidão, hoje e sempre.